Boa tarde a todos. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais uma vez estarmos reunidos em nossa casa do caminho, mentalmente e de coração. O nosso estudo da tarde de hoje é a continuação do capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas, e hoje nós vamos estudar o capítulo 11, que tem como título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Que Jesus nos abençoe. Então vamos ler assim o item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis, e por consequência, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Depois eu leio mais um pouquinho. Então aqui, no início, no nosso item 11, quando ele fala que a fé, mãe da esperança e da caridade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa tríade, que é fé, caridade e esperança. Aí a gente fica se perguntando, mas o que é caridade? Tem muita gente que diz assim, você vai trabalhar na casa espírita, os espíritas trabalham, os evangélicos trabalham, fazendo o quê? Eles acham que estão fazendo grande coisa, fazendo caridade. Porque é a caridade que move os nossos sentimentos, que vai burilar cada um de nós. Então ele diz assim, o que é a caridade? Que a caridade é virtude que conduz o amor a Deus e ao nosso semelhante, ato pelo qual se beneficia o próximo. Aí, quando se faz caridade, quando se faz uma ajuda, quando se faz um trabalho voluntário, as pessoas acham que estão fazendo grande caridade para o outro, né? Mas, na realidade, quem está recebendo é quem está fazendo o trabalho. Porque através deste trabalho, desta ação em movimento, cada um vai se modificando. E daqui a pouco aquele trabalho passa a ser tão natural, que a pessoa nem percebe o que está fazendo, que aquilo já se tornou normal. E não como uma prestação de ajuda ao próximo.
E aí ele vem dizendo assim da esperança. Que esperança? E nós recebemos tantos os conselhos do Dr. Herman falando de esperança, de fé, né? Falando de caridade para nos transformarmos. E aí ele vem dizendo assim, que a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja muito. Confiança em coisas boas, em coisas que nós queremos conseguir. Então, isso é a esperança. Então, a esperança e a caridade vem da onde? Vem da fé, que existe dentro de nós um germe, já chamado fé. O restante, daí para frente, nós temos que continuar alimentando este sentimento de fé para que ela cresça dentro de nós e se torne maior ou do tamanho ou menor do que um grão de mostarda. Porque Jesus, quando aqui esteve, pregando muitas lições para nós, o que ele disse? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás à montanha, saia daqui e vá para acolá. Mas Jesus trabalhou um bocado em nosso favor, né? E pregando sempre a fé, a esperança, a caridade. Jesus nunca se negou a atender nenhum ser humano que passou à sua frente em dificuldades. Ele aplicou todas as lições de amor, de caridade que o Pai lhe aplicou a todos, aos bons e aos não tão bons. E jamais julgou alguém pelos seus atos e suas ações. E o que é que nos move? Vamos ver o que nos move? Aqui diz assim, a fé para ser proveitosa deve ser ativa. Foi o que eu falei antes. Basta nós dizermos eu tenho fé e não fazer nada, ficar em casa, quietinho, passa ali na frente, alguém pede um copo d'água pra gente e a gente fica com medo que a pessoa entre em casa, que faça maldade conosco e nós não colocamos em ação a nossa fé. Porque se nós tivermos fé em Deus, fé em Jesus, nós vamos estar ajudando e nada vai acontecer conosco. Basta que nós confiemos em Deus. E cada possibilidade de ajuda que cruza o nosso caminho, nós devemos agradecer. Porque é a oportunidade que toda a espiritualidade, Deus e Jesus, está nos proporcionando para fazer mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e poder começar a fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus era a própria fé. Jesus sabia de tudo que iam fazer com ele e em nenhum momento ele alardeou do que ia acontecer e não fugiu. E teve coragem e morreu na cruz por nós. Como ele conseguiu isso? Através da fé. Porque ele foi um homem de fé inabalável. Ele confiou no Pai, na preparação que o Pai lhe deu antes dele vir governar esse planeta. Então ele diz assim, que a fé é a mãe das virtudes que conduzem a Deus. Que ela deve
velar atentamente, que a fé deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. Então, quem foi que a fé gerou? A fé como uma mãe. Então, a fé gerou a esperança, gerou a caridade e cuida delas até hoje, como pais e mães zelosos, como Deus nosso Pai, como Jesus, como a espiritualidade cuida de nós até hoje, sem nos abandonar. Então, a fé move montanhas. Só falta a humanidade tomar consciência e saber que a fé existe sim e que ela está dentro de nós. Cabe a cada um de nós desenvolvê-la, colocar cada dia um pouquinho de adubo para que ela cresça, para que daqui a pouco nós nem precisamos pensar que tenhamos fé, porque ela vem naturalmente, ela é expressa naturalmente de nós, para os nossos semelhantes, para conosco mesmo. Aí aqui embaixo diz assim: não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Se nós não tivermos fé no Senhor, nós vamos ter fé em quem? E nós vamos utilizarmos de que artifícios para ter fé em Jesus? Nas palavras de Jesus, se não for através da fé. Aí podem perguntar assim: mas Vanderly, mas existem muita gente que nem sabe o que é fé. Ela pode não saber, mas ela é uma pessoa portadora de muita fé. Tem tantas pessoas que nem religião têm e faz tanto bem sem olhar a quem, sem nem querer saber por que está fazendo. Aquilo passa a ser um ato naturalmente. Isso por quê? Porque a fé nesta pessoa já está tão desenvolvida que ela nem se dá conta da caridade que ela está praticando, da esperança, da confiança que ela tem que tudo vai dar certo em sua vida. E com isso, esses nossos irmãos vão caminhando na direção do Cristo, na direção do Pai. Aí a gente diz assim: mas é difícil ter fé no meio de tanta coisa, no meio de tantas atribulações. Como nós vamos, quando as coisas ficam muito sérias para a gente, e nesse momento nós estamos passando por momentos tão difíceis, o mundo, o planeta está passando por um momento muito difícil, que vai abalar a fé de muita gente. Por isso nós temos que orar muito. Não só por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos conhecidos que estão doentes, que estão trabalhando, que estão trabalhando na linha de frente dos hospitais para salvar vidas. Desculpa. Desculpa, gente. Então, o nosso momento é difícil. O nosso momento é de fé e de oração. E orar, o que orar para nós é? Está aqui na lição de hoje. Orar por todos, orar pelo planeta, orar pelos nossos irmãos.
É a caridade que está sendo desenvolvida. Isso significa que nós temos esperança que tudo vai ficar bem, que nada acontece sem que Deus saiba. Porque o que sabemos é que Deus toma conta de cada filho seu. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o nosso Pai saiba que aquele fio de cabelo caiu. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada filho dele, e ele toma conta de todos igualmente. Não importa o caminho que nós escolhemos, não importa. Nós podemos estar num caminho bom, num caminho reto, mas nem todos estão no caminho reto. Tem muitos que ainda estão em grandes provas que não estão conseguindo vencer e ainda estão traçando caminhos difíceis e espinhosos. Mas Deus não desiste de nenhum de nós. Deus é o símbolo maior da fé. Deus acredita, confia em cada um de nós. Que nós seremos bons. Que quando nós partirmos, a nossa fé vai estar no mínimo do tamanho de um grão de mostarda. Isso eu tenho certeza. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho pensar? Dá trabalho pensar. Tem dia que nós estamos tão chateados, tão descrentes, tão sem entender os porquês da vida e do mundo, que a gente não quer pensar. Nós não queremos pensar nos porquês. A gente se joga ali em qualquer lugar, de preferência um travesseiro no ouvido, para que a gente não possa ouvir nem falar nada. Mas nós temos que combater isso, que lutar. Que tem um trecho aqui no nosso Evangelho que ele fala: porquanto se não tiverdes fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor tereis? Todos querem ser amados. Todos querem amor. Mas será que todos querem dar amor? Será que todos têm essa fé que não importa que nós estejamos passando aqui, se nós andarmos, como diz os outros, na linha, nem que seja um pouquinho, nós temos o dever de saber que nós não estamos estagnados, que nós melhoramos a cada dia, por maior que seja o desespero de cada um, por maior tribulação que o planeta esteja passando. Esse momento agora não é o primeiro e nem será o último. E o que vai nos ajudar a segurar isso tudo? A fé. Fé em Deus. Fé na vida. Ter esperança de dias melhores. Ajudar quem esteja precisando. Pedir ajuda quando estivermos necessitando de ajuda. Mesmo que seja de uma palavra amiga, de um ombro amigo. E nós nunca esquecermos de orarmos, porque a oração nos conecta com o Pai, com Jesus, com a espiritualidade maior. De orarmos por todos, pelo nosso planeta, pela regeneração do nosso planeta. Mas nós perdemos mais tempo procurando entender o que está acontecendo e por quê.
E o Pai, Jesus, quando esteve aqui, não deixou receita de bolo para nós. Ele deixou o fermento. Então, vamos usar esse fermento da melhor maneira possível para fazer o bolinho mais gostoso, mais fofo, como o bolo da vovó. Como foi feito o nosso bolo das nossas avós. Foi feito com tanto carinho, com tanto amor, com tanto amor. E elas oravam naquele bolinho, no bolinho de chuva, colocando a sua caridade ali, pedindo por nós, orando por nós. Porque quando um filho de Deus está sofrendo, nenhum de nós tem o direito de ficar impassível, sem mover um músculo que seja para ajuda. Façamos aos outros, aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Aqui embaixo ele diz assim: a fé divina e inspiração de Deus desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Quem não tem fé, não tem esperança. Acha que fazer o bem para o outro está fazendo um favor. E não é bem assim. Nós temos que agradecer a oportunidade que Deus nos dá de fazer o bem. De parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o lado, olhar para trás. Doentes, todos nós somos. Todos nós. Nós ainda temos o hábito de julgar, de olhar para o outro e dizer assim: nossa, fulano é tão feliz, né? Tem um carrão, tem uma bela casa, tem uma família linda, né? Anda cheia de joias. Mero engano. Nós não sabemos da vida de ninguém, porque nós não estamos convivendo com a pessoa lá no seu íntimo. Cada família é uma. Toda família veio aqui para se acertar. Então não existe família perfeita. Tem sempre alguma coisinha lá que tem que acertar para ficar tudo bem, porque esse é o propósito de Deus para cada filho dele. E aqui ele diz assim: a fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo não queriam ter. Olha que lindo. Fé sincera. Tem muita gente que diz que tem fé, né? Nossa, aí às vezes a gente fica pensando assim: o que é ter fé? Que sentimento é esse que eu desconheço? E aí, quando um filho da gente, quando alguém que a gente ama muito, está precisando muito, e nós vamos lá e nos entregamos na mão de Maria de Nazaré, na mão de Jesus, e diz: me ajuda, Jesus, eu confio em Ti. Esse confiar em Ti é a fé que vem de dentro, por minúscula que seja. E aí, quando o nosso querido fica bom, fica sarado, fica curado, volta para casa, e aí a gente agradece a Deus. E aí nós tenhamos certeza que Deus, que Jesus, nos deu a prova de que a fé é o começo de tudo, para que nós
possamos progredir. Se nós achamos que nós não somos dignos de ter fé, nada disso. Todos nós temos. Nós vemos assim nossos irmãos que estão, né, em presídios. Às vezes nós ouvimos comentários, né, de áudios, né, dos nossos irmãos que ainda estão equivocados. E eles têm fé no que eles estão fazendo. Eles estão fazendo coisa errada, mas eles têm fé. E eles falam em Deus, eles falam em Jesus. Vamos lá, irmão, porque Deus está conosco. Vai dar, já deu tudo certo. Então não importa. Hoje a fé dele está equivocada, mas amanhã a fé dele vai estar no lugar, vai estar correta, porque ele vai perceber que aquele caminho não era o melhor para ele. Nenhuma ovelha de Jesus se perderá. Nenhuma. Todas terão chances e oportunidades de viverem melhor. E aqui ele diz assim: pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregar pelo exemplo. Né? Vamos pregar nossa fé pelo exemplo. Mas não é pelo exemplo do outro, não. É pelo exemplo de nós mesmos. Nós que temos a responsabilidade de servir de exemplo para o outro. Vamos lá, meu irmão, tenha fé. Já deu tudo certo. Vou orar por você. Mas não é só falar da boca para fora que vai orar e não orar, não. É para orar de verdade. Sabe por quê? Porque o outro vai estar ali confiando no que nós acabamos de falar, que vamos orar por ele e que vai dar tudo certo. Que essa fé venha do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Porque sabe como eu vejo a fé? Ninguém vive as mil maravilhas todos os dias, todas as horas. Tem dias que nós ficamos assim, meu Deus, eu não tenho fé. Porque se a minha fé valesse alguma coisa, isso não estaria acontecendo, a minha vida não estaria desse jeito. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, que esse planeta é a nossa maior escola, é a nossa maior faculdade. É aqui que nós vamos conseguir o nosso diploma da faculdade, sem pular nenhuma série. Para sermos mais claros do que isso, só Jesus. Então Jesus confia em nós. Tenha sentimentos sinceros, sentimentos de amor, fé de verdade e transmita ao próximo que está desalentado, que está desanimado, que não acredita mais em nada. Sejamos caridosos com os nossos irmãos e para conosco também. Porque se nós tivermos capenga na fé, como diz a nossa irmã Alba, se nós tivermos capenga na fé, nós vamos transmitir o que para o outro? E aquele outro está a precisar de nós. Todas as vezes que Deus coloca alguém no nosso caminho, é porque Ele confia em nós. Que nós temos coração, sentimento para abraçar esse irmão. Para colocar para fora um pouquinho dessa fé que nós carregamos aqui. É fácil? Não. Mas nós não fomos enganados. Todos nós sabíamos, né? O contrato que nós assinamos, todos nós sabíamos
Aí ele diz assim: tende, pois, a fé em tudo que ela contém de belo e de bom na sua pureza, na sua racionalidade. Aí ele está dizendo aqui que a fé é racional. E não é isso que a doutrina nos ensina? Que toda a doutrina não é falada em vão. Ela nos mostra pontinho por pontinho todas as dúvidas que nós temos. Então, aqui nesse item 11, está tudo explicadinho o que é a fé e como ela deve ser exercida, como ela deve crescer dentro de nós. E aqui embaixo ele diz assim, no último parágrafo, porque quem traz isso para nós é Instruções dos Espíritos, e é o Espírito José Espírito Protetor Bordeaux, 1862. Aí aqui embaixo, primeiro ele diz assim: amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que acreditais nelas. Não é só assim abrir a boca, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Não, tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro de nós. Nós temos que ajudar o outro, que o outro sinta confiança em nós, que nós estamos com certeza falando do que a gente é convicto. Para o outro se sentir acolhido e amparado e ter esperança e caminhar melhor. E aqui mais embaixo ele diz assim: segue nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. E aí o José diz assim para a gente: crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. Jesus, por acaso, falou que ele fez algum milagre? Jesus nunca falou. Você foi curado por um milagre. Você voltou a enxergar por um milagre. Não. Jesus sempre falava a todos: sua fé te curou. Sua fé te salvou. Sua fé te livrou de todo o mal. Tendes fé e será salvo. Mas não é aquela fé morta, morninha não. É uma fé com trabalho. Com trabalho. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos para trabalhar bastante. E eu vejo a fé como uma nascente de água pura e cristalina. Que nós chegamos lá hoje com a nossa mão, pegamos um bocadinho assim com a nossa mão e bebemos. Passado mais um tempo, nós chegamos lá na fonte, já vamos lá com as duas mãos e pegamos mais um bocadinho daquela água cristalina e bebemos. E passar mais um tempo, nós vamos chegar lá com uma caneca para bebermos uma quantidade maior. E eu vejo esse fermento crescendo dentro de cada um de nós. Vanderly, você é uma pessoa de fé? Estou buscando. Estou bebendo na fonte. E estou tomando um pouquinho de fermento também todo dia. Fermento de evangelho. Para que essa fé cresça em mim e em todos. E aqui nós encerramos o nosso estudo da tarde de hoje.
com fé em Deus, fé em Jesus, fé na espiritualidade maior, que nosso Deus, nosso Pai, possa cobrir toda a humanidade desse planeta que se encontra tão sem saber o que fazer. E que todos os nossos governantes, que os nossos cientistas sejam carregados no colo de Jesus. Sejam intuídos, instruídos a nos ajudar a melhorar os nossos irmãos moradores desse planeta. Que assim seja, graças a Deus.